Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um tópico do livro Adoração Bíblica. Eu vou tentar explicar um pouco sobre o passo da autoavaliação que conduz o arrependimento. Esse tópico ele está no capítulo 5 e tende a ser um tópico bastante extenso, mas acaba sendo bastante repetitivo, pois do primeiro ao último parágrafo nós somos muito incentivados ao arrependimento. O autor ele cita muitos textos do Antigo Testamento, muitos textos do Novo Testamento, e o que eu mais gosto de utilizar, e que também foi citado, é o de 1 Samuel no capítulo 15. Nesta ocasião, o exército do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, seu exército foi convocado para destruir os amalequitas por conta de uma situação que ocorrera no Êxodo, na subida do Egito lá no tempo de Moisés. O Senhor ele dá claras orientações: destruam tudo e destruam todos, ninguém deverá ficar com nada. Era costume, na época, os soldados repartirem entre si todos os despojos daquela batalha, que nada mais eram que os bens desses inimigos após a vitória. Só que neste caso a orientação mudou. Nada deveria ser reaproveitado. Absolutamente tudo deveria ser destruído. Mas o que foi que o rei Saul fez? Destruiu tudo o que não tinha qualquer serventia. Ele guardou para si, então, o melhor do gado dos amalequitas. Então, claramente, ele achou um desperdício e resolveu guardar todos aqueles animais que ele julgou ser algo bom. O que eu acho engraçado é que é a certeza que Saul tinha de estar fazendo tudo certo. 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 13, vai dizer assim: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Este Samuel é simplesmente aquele que era sacerdote, profeta e foi o último juiz de Israel. E no versículo 14 diz assim: e Samuel perguntou: então por que é que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro das ovelhas? Aqui a máscara de Saul, ela já deveria cair. Lembra da autoavaliação que leva ao arrependimento? É aqui que ela deveria entrar em ação. Mas o grande problema é que Saul começa a se explicar, começa a se justificar. Qual foi o motivo da sua desobediência, que inclusive ele nem considerava como desobediência. Há quem diga que os fins justificam os meios, mas se o fim é para Deus e os meios incluem desobediência, essa conta não fecha. O resultado ele nunca será positivo. Saul então justifica que guardou o melhor para fazer um sacrifício ao Senhor. E Samuel dispara contra ele no versículo 22. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz assim: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Ou na versão mais tradicional, é melhor obedecer do que sacrificar. E dessa forma o reino de Israel foi rasgado de Saul. Sabe o que eu aprendo com isso? Guarde bem. Não adianta o melhor sacrifício de adoração se não há verdadeiro e genuíno arrependimento no coração. Agora, um grande contraponto em comparação à atitude de Saul é a atitude de Davi, que teve muitas habilidades, mas que neste momento eu quero tratá-lo como um monarca, como o segundo rei de Israel. 2 Samuel, no capítulo 11, conta que Davi, que diga-se de passagem, deveria estar na guerra, mas está em casa, desfrutando do melhor
conforto do seu palácio, Davi enxerga de longe uma dona muito bonita, procura saber quem ela é, traz ela e tem um lance com ela. Essa dona bonita era Batseba, que era esposa de Urias, que era um oficial, um homem de Davi, um homem íntegro, um homem de caráter. Só que a mulher volta para casa, mas pouco tempo depois descobre que está grávida. E aquele pecado que só a rádio peão do palácio sabia, em breve virá a público. Vocês conhecem muito bem a história. Davi arquiteta uma série de planos com um único objetivo, de fazer parecer que aquele menino, que talvez fosse até ruivo, fosse o filho de Urias. Mas o fato é que Urias, ele nunca volta para casa. Então, em último caso, Davi prepara uma emboscada para matarem um dos seus mais fiéis soldados. E Urias morre. Davi assume a Batseba, grávida, e ainda fica com uma pompa, uma fama de misericordioso, uma pompa de rei bondoso, não é assim? Só que Deus, ele sempre tem alguém de confiança para os nossos olhos abrir. E neste caso, o homem de confiança é Natã. Natã é um profeta que procura Davi e, de maneira muito inteligente, dizendo o seguinte, aqui eu vou resumir muito bem, tá? Ele conta a seguinte história: tinham dois homens, um muito rico e um muito pobre. O rico tinha centenas de animais, bois, ovelhas, ao passo que o pobre só tinha uma única cordeirinha, mas que lhe era muito cara, era uma cordeirinha muito querida. Esta comia da sua comida, dormia na sua cama, sem dúvida era um animal muito amado. Só que um dia o homem rico, ele recebeu uma visita muito importante e fez um banquete, talvez um churrasco maravilhoso para aquele ilustre viajante. O problema é que ele não quis pegar um animal da sua criação. Ele tirou a cordeirinha do pobre para oferecer ao desconhecido. O texto diz que quando Davi ouviu isso, ele ficou indignado, encheu-se de ira, encheu-se de justiça. Davi queria vingança pelo pobre. Davi queria a morte do rico por tamanha injustiça. Só que Natã vira para Davi e diz: Davi, esse homem é você. Esse cara é você, Davi. Deus te deu tudo. E se ainda não fosse suficiente, ele te daria ainda mais. Mas você matou Urias e ficou com a mulher dele. A partir do versículo 11, Natã descreve todas as consequências a Davi por conta do seu pecado. Mas sabe qual é a diferença entre Davi e Saul? A autoavaliação que conduz ao arrependimento. Essa, neste momento, ela entra em ação. Aqui tem caráter. É bem verdade que ele se perdeu por um tempo, mas Davi voltou e deu tempo de voltar. Isso é caráter. E após a fala de Natã, Davi responde no versículo 13, e responde simplesmente: pequei contra o Senhor. Simplesmente isso. Sem justificativas, sem explicações, sem conversa fiada. Eu pequei e ponto. E nesse momento é como se escamas tivessem lhe caído dos olhos. E é interessante lembrar que Davi, ele sofreu todas as consequências pelos seus atos. Tudo que Natã descreveu se cumpriu na vida dele. Não eram coisas boas. Mas o Senhor o perdoou. E hoje nós conhecemos Davi como o homem segundo o coração de Deus. Sabe o coração que Deus espera do adorador? Um coração arrependido. Um coração que se examina e reconhece as suas falhas. Neste domingo será a ceia do Senhor. E o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E é isso que o Senhor, Ele espera de nós. É isso que o Senhor espera de um adorador. Um coração arrependido, um coração disposto a melhorar, um coração disposto a ser melhor dia após dia. Amém, meus queridos? Glória a Deus por você ter esperado até aqui. Concluímos então este novo tópico do capítulo 5. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, meu amado.